começar orando? Senhor, obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa noite. E pedimos que o Senhor nos ilumine através da Tua palavra, que ela venha trazer entendimento da vontade do Senhor para a nossa vida. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Relembrando semana passada, vamos lá. 5 minutos para vocês relembrarem que nós conversamos semana passada. É claro que tem salvo-conduto quem não estava aqui há 7 dias. Então pode começar. Andréia, você que está com vontade de falar, que nós falamos semana passada mesmo, falamos da simplicidade do Mestre Jesus, o que mais? Mais nada, você não lembra. Pode abrir as anotações, o que mais? Joana Gláucia, alguma coisa? Pedro. Ok. Sim. Jesus aparentemente era mais piracicabano do que a gente possa imaginar. Falava uma língua, que era uma língua... Oi? Era uma língua meio ralé. Isso fica meio claro quando Pedro é questionado, logo depois que ele nega Jesus. E no momento da negação, né, quando as pessoas olham para Pedro e falam, mas você fala como um deles. Foi uma hora que Pedro puxou o R, aí o pessoal falou, não, você é piracicabano, sim. O que? Estudando o quê? Olha, é outro nível, não? É que eu estou tentando me encorajar para estudar o hebraico, porque é bem mais difícil. Mas assim, o que eu estava vendo, assim, lendo algumas opiniões aí, é que o Koiné era também muito usado para falar. Sim. Assim, por exemplo, as pessoas podiam até falar, mas foi usando o grego Koiné, como Paulo, por exemplo, resolve escrever para o pessoal uma carta e resolve escrever nessa linguagem. E não era comum os dotados da escrita usarem eles para escrever. Por exemplo, quando você prova que espanta muito os pesquisadores, é eles terem usado a linguagem falada para escrever. O que eu acho interessante, por exemplo, lendo isso, é essa ambientalização que a gente está fazendo, por exemplo, assim, de como eram as tradições nessa época. Por exemplo, quando a gente vê a Bíblia, você fala da tradição do passar falado para as pessoas. Só muitos anos depois, quase uns séculos depois, que foram escrever isso. Então, eu acho bacana porque isso bate muito com essa questão do desenvolvimento, que era uma linguagem falada. É aquilo que você falou, os caras nunca imaginaram que isso ia virar Bíblia. Eram cartas, escrever cartas numa linguagem acessível às pessoas. O fato, para mim é importante essa questão da linguagem que era usada e da linguagem que foi usada quando as pessoas escreveram as cartas ou os evangelhos que se tornaram Bíblia depois, é que essas pessoas estavam sendo usadas por Deus. Talvez elas tinham noção de que estavam sendo usadas por Deus, mas elas não tinham noção do quanto elas estavam sendo usadas por Deus. Porque não dá para imaginar Paulo escrevendo a sua carta, por exemplo, a Timóteo, que era um jovem pastor de uma cidade, e Paulo imaginar que aquilo se tornaria a palavra de Deus no mesmo peso que a Torá, por exemplo, para os cristãos. Então, Deus estava agindo de uma maneira muito poderosa ali e ele não tinha noção. O que faz apenas com que a gente tenha que ficar um pouco mais esperto com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós produzimos. Não pelo fato de que o que a gente faz aqui vai virar Bíblia, mas pelo fato de que Deus pode estar muito mais presente do que a gente possa imaginar nas coisas simples da vida, como, por exemplo, Paulo mandava cartas, hoje nós mandamos e-mails. Então, de repente, um simples e-mail que você manda de encorajamento para alguém, para mim pode ser assim, deixa eu mandar um e-mail porque... eu preciso mandar um e-mail para alguém para encorajar essa pessoa. A gente não consegue imaginar o que Deus está fazendo por trás daquilo e como é que Deus vai usar aquilo para transformar a vida de pessoas. Quando a gente estuda isso, muito mais do que ter um conhecimento técnico de saber que, eles falavam grego koiné, que era uma coisa falada, mas aí quando eles iam escrever usavam outra. E os caras da Bíblia, escreveram do mesmo jeito que falava. Mas espera aí, o que você tem que ter em mente
é que eles mesmos não tinham noção da grandiosidade daquilo que eles estavam fazendo. E talvez, justamente tenha saído assim, porque eles não tinham essa noção, porque geralmente quando a gente tem noção de alguma coisa, a gente estraga muito as coisas. Mas é muito importante, como a gente disse aqui no domingo na mensagem, que é a experiência que Jacó tem quando ele vê a escada ligando a terra ao céu. Ele acorda do sonho e ele diz, Deus estava aqui e eu não sabia. Essa é uma percepção que eu acho que a gente precisa ter na nossa própria vida. Muitas vezes Deus está ali e a gente não tem noção. E a gente perde muito dessa percepção de Deus. Uma coisa que fica também, uma lição que a gente pode tirar disso, né? É que um dos pilares fortes da reforma era trazer a Bíblia, ou a mensagem, para a linguagem do povo. Sim. Todo entender. Era só arcaico, ou então, existem ainda algumas comunidades que falam, por exemplo, alemão arcaico. O resto das comunidades não entende nada, mas aquilo é sagrado para eles. E uma lição que a gente tira disso que ela falou é justamente isso. Hoje, talvez uma reforma da igreja, deveria incluir alfabetização. Porque não adianta você falar uma coisa, quem tem o poder da palavra, se os outros não têm como conferir, ele dá seu poder sobre a pessoa também. Está acontecendo nas igrejas que devem estar por aí. Porque tem o poder da palavra, ele fala o que ele quiser, a pessoa assimila tudo. Talvez uma reforma hoje que a igreja poderia promover, deveria incluir a alfabetização, para que as pessoas soubessem consultar a Bíblia por conta própria. Hoje não basta ela estar na nossa língua, ela tem que estar numa língua que o povo entenda, o povo tem que conseguir entender. O meu temor com relação a isso é que eu acho que mesmo que a gente consiga produzir isso, por uma questão de comodidade, talvez as pessoas continuem não lendo. Não por uma questão de incapacidade, mas de... Porque como que o brasileiro é? Se tem alguém que faça por mim, por que eu vou fazer? Então é muito mais fácil. Eu vou lá para a minha igreja no domingo à noite, eu ouço. O pastor já estudou para mim, então eu já tenho essa mensagem para mim. O brasileiro é muito passivo, né? Porque vamos imaginar se acontecesse o escândalo político que acontece no Brasil, em outros países. Agora nós brasileiros, assim, a gente é passivo. Aí a gente está criticando tudo isso que está acontecendo e vai votar nos mesmos. E depois vota nos mesmos de novo. O Paulo Maluf vai ser reeleito até o fim da vida dele. Eu tenho certeza que enquanto Paulo Maluf se candidatar, ele vai ganhando eleições. José Sarney vai ganhando eleições. Aí eu acho que o desafio, talvez, eu concordo com o que você disse, mas eu estou fazendo uma constatação assim, poxa, a gente precisaria fazer isso, mas o povo vai continuar assim, deixa, vai, está confortável. Para que eu vou querer aprender alguma coisa? Se tem alguém que mastiga e põe mastigado na minha boca, é só engolir. É mais ou menos assim. Aí eu acho que o desafio acaba indo um pouco para a liderança. Da liderança conseguir traduzir a palavra de uma forma que o povo entenda, que é uma questão da contextualização. Tem muita gente que é contrário à contextualização, que diz que quando a gente contextualiza a mensagem, a gente empobrece a mensagem. Por exemplo, várias vezes eu digo aqui, olha, vamos imaginar que Jesus está na rua Governador. Muita gente vai dizer, não, porque olha, quando você fala isso, você empobrece a mensagem. Mas quando a gente vai para Hebreus, lá no comecinho de Hebreus, está escrito assim, tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje nos fala pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro sobre todas as coisas e por aí vai. É engraçado que o próprio autor de Hebreus diz que Deus muitas vezes falou e de muitas maneiras. Deus não tinha só um jeito ou uma forma, ele usou várias maneiras para falar. Isso é contextualização. Quando a gente vai para Isaías 6, diz lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Está contextualização histórica. Aquilo acontece dentro de um limite histórico. Relatos de agricultura, relatos da natureza, essas coisas é contextualização. Então, e a Bíblia usa muito disso. Aí o que os pastores fazem hoje? Por exemplo, a Bíblia tem muito da cultura agrícola. Falando, por exemplo, da questão
Isso é. Mas você já notou como as pessoas ainda hoje usam os mesmos argumentos de Paulo com a mesma contextualização que ele usou? Por exemplo, eu vou pregar hoje no ajuntamento, aí eu chego assim e falo assim, irmãos, irmãs, nós temos que nos revestir da armadura. Quem aqui já vestiu uma armadura? Quem aqui já usou um escudo? Teria que ser alguma coisa assim, viu, gente? É o berro 48 do Evangelho, né? Porque a Bíblia diz que o Evangelho era o quê? A palavra é espada, porque eles usavam espada. O que a gente usa hoje que tem a ver com um conceito muito mais próximo? É o ponto 48. Provavelmente se Paulo viesse, eu ia falar assim, porque o Evangelho ponto 48, eu estou com outro número, 38. É o 38. Então, talvez Paulo ia falar assim, o Evangelho é o 38. É bala na agulha. Por quê? Porque ele ia falar de uma forma que as pessoas compreendessem. O que aparentemente foi estranho para nós, para eles é muito normal. Lembre-se que tudo isso que nós começamos falou do quê? Porque eles estavam colocando em escrita a tradição oral. E como é que a gente transmite isso? A gente deveria transmitir assim. Imagine, tem algumas histórias interessantes de pastores que, por não ter essa noção, repetem algumas coisas que ficam ridículas, como, por exemplo, isso é história, se é real, se não é real, eu não sei, mas eu acho que conhecendo o pastor deve ser muito mais real. O cara vai pregar, o cara vai pregar no presídio e depois fala, pessoal, semana que vem eu vou estar aqui, quero ver todo mundo aqui de novo, hein? O cara ele não tem noção de que o que ele fala na igreja, no presídio, não fica legal. Ele fala, pessoal, todo mundo aqui de novo, ninguém vai faltar, hein? O cara vai para onde? Para onde você acha que ele vai? Ele não vai para lugar nenhum. Para solitário. Para solitário, pode ser, né? Se você for para solitário, hein? Vai perder a bênção, hein? Cuidado. É uma coisa meio estranha, mas... Por exemplo, algo que era muito claro em Jesus e que você não tem similar em outros líderes, em outros pregadores. São as parábolas. Jesus contou 41 parábolas. Se você pegar e juntar todas as parábolas aí que estão nos evangelhos, são 41 parábolas. Você não tem algo similar encontrado na tradição judaica. Há alguns estudiosos, como um cara chamado Joaquim Jeremias, que é um grande estudioso da Bíblia, que afirma que Jesus provavelmente era o único cara que usava parábolas para contar as histórias. Ele foi inovador nesse sentido. O único caso mais ou menos parecido com uma parábola, a gente vai ler, a gente vai ter que ir para o Antigo Testamento, embora seja uma história conhecida. No segundo livro de Samuel, vou pedir para você abrir lá, para você poder acompanhar na sua Bíblia. Segundo livro de Samuel 12, de 1 a 7. É praticamente o único texto em toda a tradição judaica em que nós temos algo parecido com uma parábola sendo usado por um líder para atingir o coração de alguém. Vamos lá? Deixa eu abrir a minha aqui. Segundo livro de Samuel, capítulo 12, de 1 a 7. Diz assim: E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade. Um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e este não quis pegar uma das suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. E, em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: Juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. Natã lhe conta uma história para poder fazer... Porque qual que era o caso? Era o caso do adultério.
Davi tinha arranjado um jeito do Urias, o marido de Batseba lá, ir para a guerra e morrer. Aí Deus fala para Natan assim, Natan, você vai lá agora e vai jogar na cara de Davi o erro dele. Imagina, coitado do Natan, ele tem que ir diante do rei para ficar dando uma bronca no rei, ele pensa assim, não tem jeito de eu chegar para o rei e dar uma bronca nele. Então, o que ele faz? Ele conta uma história, e quem é que se condena? O próprio rei, porque Davi diz assim, mas o homem que fez isso merece morrer. Aí ficou fácil, Natan só fala assim, então. Essa era uma técnica muito usada por Jesus. Porque a parábola é uma história que começa interessante. Você tem Jesus, por exemplo, dizendo assim, um homem descia pelo caminho, um homem descendo um viajante, isso é muito normal. É como se Jesus estivesse falando assim, olha, um homem pegou imigrantes em direção a Santos. Todo mundo aqui já pegou imigrantes em direção a Santos? Quando eu falo, olha, imigrante em direção a Santos, você já fez... aqui, já está aqui. Realmente, olha, tem aquele túnel. Oi? Buzinar lá dentro, aquela coisa toda. Tem um monte de placa dizendo, não buzine, não buzine. Aquilo dá uma vontade na gente, você não tem outra coisa a fazer a não ser buzinar. E por aí vai. E aí então, estava descendo, sei lá, uma caravana de torcedores do São Paulo. E viram um homem caído no chão. Ninguém parou, ficaram com nojinho, passaram reto. Aí veio uma caravana de torcedores do Palmeiras. Olha, eles passaram reto, porque não tiveram um coração bom. Até que então, a Gaviões da Fiel, saindo lá do bairro Bom Retiro, em São Paulo, passou por ali. Passou por cima dele, voltou, roubou mais ainda do que tinha, viu se ele tinha um dente de ouro, arrancou. A Gaviões tinha passado antes. Depois do então. Aí, notem que são histórias que as pessoas vão se envolvendo de uma tal forma. Por quê? O que eu acabei de fazer aqui? Eu acabei de fazer uma outra história em que, quando você começa a citar São Paulino, palmeirense, corintiano, o que aconteceu com todo mundo? Você começa assim, você começa a ficar um pouco mais sensível, você começa a ficar atento, peraí, deixa eu ver o que esse cara vai falar, né? Aquilo chama a atenção, você cativa as pessoas, e depois, no final, você dá... E aí, o que Jesus fazia? Justamente quando Jesus chegava no final da história, qual era a reação? Exatamente essa. Opa, como assim? O cara chegou e roubou mais. Não, ele já tinha passado antes e roubado antes. Passou por cima. Aí Jesus diz, bom, a história está contada. O que você quer fazer com ela agora é problema seu com Deus. A história que eu tinha que contar, eu contei. E isso era altamente inovador em Jesus. Você não tem um outro líder fazendo isso naquela época. Estava discutindo exatamente isso com meu pai essa semana. O que Jesus faz é inovador, principalmente porque um rabino esperava sempre que ele falasse assim está escrito. E ele usa muito pouco disso. Ele usa isso só com os melhores teólogos, o melhor deles, o próprio diabo. Né? No deserto ele só fala está escrito, não fica trocando ideia. Mas quando uma pessoa chega interessada, ele escava o que a pessoa já sabe, aprofunda o tema, conta uma história, a pessoa se identifica, a pessoa mesmo julga. Raramente a Jesus falou, então, vai e faz o mesmo. São raros os casos. Ele conta a história, inclusive os discípulos goiam, porque eles não estão interessados no assunto. Então, não fazia parte do pensamento do discípulo. Então, eu não aceito ainda também. Mas o cara que ouviu e dava para ele ouvir, ele estava vendo Jesus queria chegar. Eu acho que uma das grandes diferenças que eu vejo em Jesus, por exemplo, é que ele joga a reflexão. Tipo, ele não dá a resposta pronta. Poucas vezes a resposta está pronta, poucas vezes ele dá a receita. Ele joga a reflexão de volta para a pessoa. Por exemplo, eu adoro essas partes que os discípulos chegam a ele. O que dizer com isso? Porque eu fico imaginando que se eu tivesse eu ia ficar rindo que A gente não consegue imaginar isso. O que eu curto é que tipo, ele joga a reflexão de volta, ele leva a pessoa para dentro, né? Entendeu? Para cair a ficha nele. Eu gosto muito
totalmente ser compreendido através do Espírito Santo. Né? Então, eu acho que também Jesus mesmo falou isso, né? Que ele contava por parábolas e tinha gente que tinha todo o conhecimento da letra, mas nada Não entendia. então não conseguia entender. Então, acho que ao mesmo tempo que simplificou muito para que o povão pudesse entender a linguagem deles, aquelas pessoas que às vezes tinham muito estudo, muito conhecimento da letra, mas não entendiam nada por causa desse diferencial realmente que é o Espírito Santo. Uhum. Sim. Outra coisa que tem que levar em conta do Espírito Santo é que ela cabe para cada um. Ela é contextualizada para cada indivíduo. Uma coisa muito importante é a gente lembrar que geralmente a palavra de Deus não age em atacado. Ela é personalidade. Ela é personalité. É isso mesmo. Não que boa essa. Joga no Facebook pra gente curtir. Joga lá no Facebook, tá? Dá os créditos. Mas é isso mesmo, porque como o Espírito vai agir de maneira individual em cada um, tem essa característica mesmo. E é inclusive por isso que muitas pessoas que até estão ali em volta, quando Jesus termina de falar, elas boiam, porque não foi interessado a elas. Elas não eram alvo daquela mensagem de Jesus. Isso fica muito claro quando a gente vai lendo o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, que vira e mexe. Quando Jesus está em particular com os discípulos, eles chegam até Jesus e falam: Jesus, explica a parábola lá, porque era um pessoal que estava muito próximo de Jesus, conhecia Jesus, acordava, ia dormir com ele todos os dias, e mesmo assim depois, olha, a gente não entendeu o que você quis dizer. Ou talvez eles quisessem perguntar: você quis dizer isso mesmo? Né? Tira uma dúvida, porque se foi isso mesmo que o Senhor quis dizer, ferrou, hein? Tanto é que uma hora Jesus fala contra os ricos e casamento e tal, um dos discípulos chega e fala assim: olha, mas dessa forma, quem é que vai conseguir entrar? Dura esse discurso. Aí Jesus diz: é o que a casa tem para oferecer, minha filha, não quer a porta aberta. O cardápio da casa é esse. Não quer, beleza, a amizade é a mesma, pode cair fora. Eu estou dizendo isso porque nós estamos numa época em que as pessoas dizem muito que Jesus não era tão original assim. Eu já ouvi dizendo, por exemplo, que Jesus copiava mensagens do budismo, que Jesus ele era um líder, mas que a originalidade não era algo assim. E não é verdade. Quando você faz um estudo um pouco mais sério de Jesus, do seu método de ensino, você vê que em Jesus há muita coisa nova. Claro que há assuntos que Jesus tratou que outros já tinham tratado antes, até porque não tem. Por exemplo, quando Jesus reafirma questões sobre o assassinato, sobre o adultério, por exemplo, eram questões que já estavam nos 10 mandamentos. Moisés já tinha tratado isso com o povo. Não dá para você ser totalmente inovador em todas as coisas. Mas as pessoas acusam Jesus de ser apenas um plagiador das grandes ideias. Isso não é verdade, a gente vai ver isso daqui a pouco de uma maneira um pouco mais profunda, coisas que a gente só encontra em Jesus e que você não tem em nenhum outro autor ou outro líder da época dele ou antes da época dele. Jesus toca em assuntos que outros tocam. Até porque o próprio Jesus disse: olha, eu não vim revogar a lei, eu não vim revogar os profetas, eu vim cumprir. Então há muita coisa que ele faz, claro, uma releitura, mas ele reafirma aquilo que está na palavra de Deus. Mas algumas coisas são exclusivas em Jesus. Por exemplo, a questão, o reino de Deus. Ninguém falou tanto sobre o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Pai, o reino celestial como Jesus. Não é de se estranhar que Jesus venha e fale sobre o reino de Deus. Mas antes, a palavra no grego, para aqueles que estão estudando aí a introdução ao grego, aqueles interessados, a palavra que é usada no grego é basileia, que significa reino ou reinado, e é usado para designar um local de domínio de Deus. Quando Jesus diz, por exemplo, o reino de Deus, como é que as pessoas entenderam naquela época? Bom, reino é o Messias que vem para conquistar
nos libertar de um poder político opressor e instituir a justiça de Deus. Quando Jesus fala reino de Deus, o que ele está querendo dizer é o seguinte: é todo o lugar onde os princípios, desígnios e o domínio de Deus acontece. Por isso que para Jesus tem muito sentido você instituir o reino de Deus na sua casa, instituir o reino de Deus na sua rua, na sua cidade, no seu local de trabalho. O cristão, a cristã são chamados a isso, a instituir reino de Deus no lugar onde eles estão agindo. Lembrando que reino de Deus, no conceito de Jesus, é um local onde o domínio de Deus acontece. O que é o domínio de Deus? Onde a vontade dele é seguida, onde o desejo dele é obedecido. Então, todo lugar onde a vontade de Deus é feita, está sendo instaurado ali o reino de Deus. Aí, há alguns textos, aí abra sua Bíblia, porque a gente vai ler vários textos agora, que são palavras exclusivas de Jesus. Você não tem relato disso em nenhum autor, seja ele minimamente ligado a questões religiosas ou profanas. Isso até, claro, Jesus, porque depois de Jesus, muita gente usou isso. Mas são palavras exclusivas, é mais ou menos assim, totalmente original. Ninguém tinha usado aquilo até então. São palavras que Jesus usou pela primeira vez e ninguém tinha pensado em usar no contexto em que Jesus usou. Tá ok? Deu para entender? Então vamos lá. A primeira passagem que você tem aí, Mateus 11, versículo 12. Aí eu vou pedindo para você, para agilizar um pouco, porque tem várias. Quem for achando já vai lendo, por favor. Mateus 11, versículo 12. São palavras que você não tem paralelo em nenhum autor, nenhum pregador, nenhum ensino, nada, seja ele religioso ou profano. Desde os filhos de João Batista até agora, fazem-se violência ao reino dos céus pela força, apoderam o divino. Ok? Jesus trata do assunto do reino de Deus sendo apoderado pela força de seres humanos. Uma ligação entre reino de Deus com influência de seres humanos. Isso é totalmente novo, porque imaginava-se até então mais ou menos assim: reino de Deus aqui, nessa esfera, nossa esfera aqui. Qual a ligação entre um e outro? Nenhuma. Esse pode ocasionalmente interferir nesse. Como, por exemplo, Deus aparece no Monte Sinai e chama Moisés. Mas esse daqui nunca conseguiria interferir. Quando Jesus usa esse conceito, ele está dizendo: olha, até agora vocês imaginavam que era reino de Deus e nossa vida. O que eu estou dizendo para você é que, na verdade, é isso daqui. As coisas estão entrelaçadas. Onde isso fica muito claro? Na transfiguração. A transfiguração é um protótipo muito claro do reino de Deus. Porque lembra o que acontece na transfiguração? Então, vamos relembrar um pouco. Onde é que eles estão? No monte. Pés aonde? No chão. Aqui. Poderia ser aqui. No entanto, aí você tem lá Pedro, Tiago e João. Pessoas normais. Você tem Jesus, que não é uma pessoa normal. Aí quem aparece para fazer companhia para os quatro? Moisés e Elias. Notou? Olha, é esse chão. Você tem pessoas normais, como Pedro, Tiago e João. Você tem Jesus, que é o intermediário ali da história. E aí você tem a Moisés e Elias. Espera aí. Moisés e Elias, usando uma linguagem do nosso tempo, estão em qual plano? Sim, ou são fantasma, ou é o plano espiritual. Pedro, Tiago e João é de qual plano? O plano material, normal. Jesus é aquele que transita entre os dois. Quando, na transfiguração, o que você tem? É uma nova realidade. Jesus está dizendo: Você tem a voz do céu. E você tem a voz do céu, que aparece ali, a ele ouvir, né? Esse é meu filho amado, a ele ouvir. É uma voz que reverbera aquilo que foi feito lá em João Batista, na época do batismo. Você tem a junção, porque Jesus começa a usar o reino de Deus dizendo: olha, as coisas
não estão separadas mais. Claro que somente Jesus poderia dizer isso, porque ele é aquele que vem para eliminar a separação entre ser humano, Deus, ser humano. A partir do advento de Jesus, onde é que está Deus? Está entre nós. O reino, local da soberania de Deus, está entre nós. Até então, ninguém jamais teve audácia de dizer algo parecido com isso. Porque a imagem era, se Deus vier ao nosso meio, nós estamos perdidos. Porque é a extrema santidade com a extrema pecaminosidade. Se juntarem, uma aniquila a outra. Aí você tem a transfiguração, e inclusive, no momento de total absurdidade de Pedro, ele toma a palavra. O reino de Deus é de uma força e de uma leveza que se juntam, que estão lá. Tem a voz do céu, tem a voz de Jesus, tem Moisés e Elias, e Pedro diz, dá licença só um pouquinho, desculpa interromper. Vamos para uma barraquinha aqui, alguém vai querer um marshmallow? Está quase pronto aqui o marshmallow. Moisés, você quer a sua picanha bem ou mal passada? O cara toma, como assim, Pedro? Eu queria estar do lado de pessoa para dar um peteleco, né? Fala, cala a boca! Pô, lanta! Deixa eu ouvir o que os caras estão falando. Esse lance, então, de que a gente tem um reino espiritual, que é essa coisa não natural, assim, eu aprendi no contexto do seguinte, que, tipo, o nosso posicionamento, a nossa oração interfere no reino espiritual para que as coisas voltem aqui. Seria aquela... Tá, entendi. Eu não aprendi, aliás, eu acredito que o pessoal confunda aí um pouco esse lance de que reino de Deus, reino do céu, reino desse contexto aqui, é tudo uma coisa só, é recente, por exemplo, teologia. Na outra teologia eu aprendi isso de modo diferente. Eu aprendi assim, por exemplo, a palavra diz que Deus olha os seus anjos para nos guardar, nos proteger e tal. Então, por exemplo, você ora a Deus e aí o reino espiritual influencia o reino natural. Não aprendi as coisas assim. Eu aprendi que o reino espiritual recai sobre o nosso, não o nosso natural. Isso se choca um pouco com a própria encarnação. Porque na encarnação nós temos o Deus, o homem Deus, o Emanuel, que é o reino espiritual, é o reino natural, tudo numa mesma pessoa, inaugurando esse momento em que o reino de Deus já está entre nós. Então a oração não é um momento em que eu alcanço o reino espiritual, ou um momento em que eu oro e o reino espiritual me alcança, o reino dos céus me alcança. Não, a oração é apenas mais um momento. Sim, claro. Mas a cultura nossa começa a orar, começa a falar em línguas e começa aquela... Só ali naquele momento o pessoal tem aquela percepção ou consciência de que ele está vendo o contato com esse lado espiritual. Ok, então... Que na verdade ele toma sempre... A gente vive na corrida do dia a dia e a gente não percebe que... Então vamos ver. Falando através do vento, através de uma criança, a gente fica dizendo, não, tem que falar em língua, a gente tem que sentir a presença de Deus, tem que se levar em outro nível. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, então, música de adoração, ou fala aí, uma pergunta. A gente tem que lembrar que o protótipo, o exemplo, é Jesus. E aí a gente tem que fazer a seguinte pergunta sobre essa questão da espiritualidade, que é muito brasileira, é muito mística. Em que momento Jesus era mais espiritual? Na transfiguração ou quando ele estava fazendo um cocô? Mas em qual momento ele era mais espiritual?
de meditação e tudo mais, eu acredito que na hora do cocô. Porque na hora do cocô, Pedro não ia lá tomar a palavra, por exemplo. Dá licença um pouquinho, sei que o senhor está aí no momento. Ou então, talvez uma pergunta mais espiritual não seja correta. Quando ele era mais Jesus? Ou seja, Eu fico pensando assim, ele era Jesus na transfiguração. Ele era Jesus na feliz. Eu tenho um papo com os caras que não sim, e na cruz? Todo ensanguentado? Semi-morto? Essa mentalidade de que o reino é uma coisa assim, uma realidade etérea, um negócio fora do comum, também é implantado quando Jesus ensina uma oração. Ele ensina uma reza, mas assim, fazendo ali o modo de armar uma oração, por exemplo, ele fala assim, venha a nós o teu reino. Ele não fala assim, olha, nós queremos alcançar um reino qualquer dia. Não, que o teu reino venha a nós. E existe uma possível tradução que é assim, venha a nós o teu reino, ou seja, que seja feita a tua vontade. Eu defendo justamente isso, que essas frases estão obrigatoriamente interligadas. Como se Jesus estivesse dizendo, venha ao teu reino quando a tua vontade é feita. Para mim, fazendo uma análise do texto, essas frases estão ligadas mesmo. Uma não existe sem a outra. Não é venha o teu reino ou seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Porque isso acontece quando é feita a tua vontade. Quando é feita a tua vontade, vem o teu reino. E quando foi que a humanidade, não existe termo para falar isso, então vamos falar que parece heresia. Mas quando foi que a humanidade escapou da mão de Deus? Quando deixou de fazer com que a vontade de Deus fosse feita. E o fato dessa vontade de Deus tem a ver com a instalação do reino de Deus, que é o lugar onde a vontade de Deus é estabelecida como princípio modelador das ações e reações humanas. Isso é completamente inovador, você não tem ninguém dizendo isso. Agora, a pergunta é, por que justamente Jesus é o cara que vem e faz isso? Porque ele é o cara que vem e instala isso. Por que ninguém falou isso antes de Jesus? Porque isso antes de Jesus é inadmissível. Por que Jesus é crucificado? Não porque ele cura. Porque as pessoas começam a notar que, peraí, então ele está dizendo que ele é esse cara que está trazendo essa nova realidade? Peraí, esse cara, então ele está querendo dizer que ele é o próprio Deus? Não, você tem que matar porque é heresia. Mas tem mais texto, vamos lá. Marcos 1, versículo 15. Evangelho de Marcos 1, versículo 15. Quem quiser pode ler também, por favor. Ok. Talvez esse texto tenha confundido muitos discípulos, porque quando ele diz o reino de Deus está próximo, existia uma imagem do reino de Deus que era um domínio político, e aí então Jesus está inaugurando um outro tipo de reinado. Isso é completamente novo, porque até então todo o reino que era estabelecido à força. O reino de Deus é muito significativo o fato de Jesus chegar a Jerusalém montado num jumentinho. Porque na história, os reis conquistadores chegam num cavalo. É uma simbologia. Todo rei que chega numa cidade montado num jumentinho, isso na cultura daquela época, quando você via um rei chegando no jumentinho, sabe qual era a mensagem? Eu vim propor paz. É um rei que não chega para conquistar. Para nós, você vê, Jesus chegou em Jerusalém montado num jumentinho. Que legal. Tá bom. Ele é o príncipe da paz que chega em Jerusalém montado num jumentinho, uma proposta de paz. E aí esse mesmo Jesus que disse, o reino de Deus, não tem como a gente saber, claro, o gestual de Jesus, mas seria muito provável que Jesus estivesse olhando para os discípulos dizendo, olha, o reino de Deus está próximo de vocês. Ele se mostrando como aquele que é chegado. Tanto é que esse texto está justamente no começo do primeiro evangelho a ser escrito, que é o evangelho de Marcos. O primeiro registro escrito da história de Jesus, que é o evangelho de Marcos,
começa dizendo, olha, o reino de Deus está próximo. É questão de estar próximo certo ou de estar próximo chegando? As duas coisas. Tanto um quanto o outro. O reino de Deus é uma... Estava estar próximo de certo que estava ali já. Jesus já estava ali. Mas ao mesmo tempo ele continua chegando. A gente tem que pensar essa realidade do reino de Deus como algo, não como algo estagnado. Chegou. Beleza. Na teologia reformada, a gente chama isso, tem um nome estranho, que é assim, é o princípio do já e ainda não. É mais ou menos assim, o reino de Deus já chegou, mas ainda não na sua totalidade. O reino de Deus já está entre nós, mas ainda nós veremos a totalidade dele chegar. Eu brinco dizendo, é como você olhar, por exemplo, para um pé de manga. Quando as mangas começam a aparecer. Já tem manga ali? Já. Mas você já pode desfrutar? Não. Parece que nós estamos vivendo essa época em que a gente contempla um pé de manga lotado de mangas, que você já contempla aquilo, você já antevê. E assim, quando você gosta muito de uma fruta e você vê a fruta, você não sente o sabor, mas você consegue mentalizar o sabor, não consegue? Quer ver só? Mentaliza o sabor de uma manga, vai. Dá para você mentalizar. Você está sentindo o sabor? Mas então, o meu organismo já começa a reagir como se ele estivesse ali. Era esse o sabor. Inclusive, isso é muito importante a gente saber, porque os milagres nos evangelhos são o quê? Nada mais do que Deus pegando uma manga que está lá em cima, falando, mas tem essa aqui que já dá para... Peraí, ele pega um pedacinho para cada um e fala assim, sentiu o gosto? Senti. Então, agora espera, porque vai chegar um dia que você vai poder comer a fruta por inteiro. O milagre é quase que um tira-gosto, uma antevisão de como será o reino de Deus por completo. É por isso que algumas pessoas, e aí se elas estão corretas ou não, a gente teria que ter uma discussão enorme, algumas pessoas dizem o seguinte, que o reino de Deus estabelecido por completo vai ser um reino em que as pessoas talvez fiquem doentes. Só que elas vão lá, comem da árvore da vida e são saradas automaticamente. O milagre, aí sim o milagre passa a ser algo natural. Por exemplo, eu acordei, olhei, estou com câncer. Senhor, cura do câncer, cura. Beleza, você vai para o trabalho. Alguns dizem que a realidade do reino é essa, em que a nossa vida continua sendo a nossa vida, numa realidade em que a ação de Deus é algo completamente natural. Como se a água que sai da torneira da nossa casa fosse a própria água viva em que você toma e aquilo cura e liberta você de todos os seus problemas, lembrando que a água é Jesus. Claro que, para a gente discutir a viabilidade bíblica disso, dessa visão, iria um tempo enorme, mas há algumas pessoas que defendem isso de maneira muito clara, como sendo uma visão bíblica. Ok? Alguém ia falar alguma coisa? O reino de Deus, na teologia reformada, ele não eu acho que é muito confuso, pelo que eu tenho estudado na teologia reformada, no momento que a gente usa. Não é a salvação em si. Não. O reino de Deus é a vontade de Deus. A salvação... As pessoas falam assim, o reino de Deus é igual a salvação em outras teologias, porque o pessoal fala assim, porque a Bíblia tem uma lista de pecadores que não herdarão o reino de Deus. Quando eu leio esses textos, por exemplo, numa ótica da teologia reformada, fica muito claro para mim que essas pessoas, todos nós, que vivemos em pecados, não teremos a vontade de Deus estabelecida nas nossas vidas, o ministério de salvação. Sim. É isso. Sim. O reino de Deus é uma realidade muito maior do que a salvação pessoal em si. Ela transcende tudo isso em muito. Seria tipo, você imagina assim, esse tipo de coisa. Deus fez um plano, coisas, por exemplo, como disse Jesus, uma vida abundante, o que ele tem para oferecer. Aí ele tem pecado, não estabelecer, não permitir que o reino de Deus seja estabelecido na nossa vida.
Uhum. E lembrando que o reino de Deus é um lugar onde a vontade de Deus é estabelecida, estar fora do reino significa viver fora da vontade de Deus. O que pode acontecer, inclusive, com cristãos. É mais ou menos igual um pai que tem um filho desobediente. Não vai matar o filho, é filho dele. Mas não faz a vontade dele. Mas o filho pode, inclusive, viver fora da casa do pai. Totalmente alienado da vida do pai, inclusive. Né? Mas é filho. Acaba, continua sendo filho. Ok? O problema da teologia pentecostal é que ela trata esse mundo espiritual como os judeus entendiam o reino de Deus como uma realidade política. Os neopentecostais entendem o reino de Deus apenas como realidade espiritual. O reino de Deus é realidade política e espiritual. Espiritual e política. Quando eu ouço pregações ou pessoas discutindo esse tipo de assunto falando, não, está escrito, as pessoas não herdarão o reino de Deus, ou seja, vão para o inferno. Falta só uma coisa. O reino de Deus é opcional. O reino de Deus não tem a ver só com céu e inferno, né? Porque senão assim, o reino de Deus está lá, céu. O reino do diabo está ali, inferno. E esse aqui é o reino do purgatório, em que a gente fica enrolando enquanto não vai nem para um nem para outro. É verdade, há essa dicotomia mesmo. Mas essa é uma visão platônica, não cristã. Isso é platonismo. Platão é que tinha essa visão. Era um mundo ideal que não é um mundo físico. E a gente se liberta desse corpo ruim para ascender o mundo espiritual, que é bom. Toda vez que você vê isso sendo pregado, lembre-se, isso não é cristianismo. Isso é platonismo. É de Platão. São os caras que estão seguindo Platão, não Jesus. Isso aí sobre essa questão, um pensamento muito recente é esse, que não tem como Jesus ser o seu Salvador se ele não for o Senhor também. Claro, as duas coisas são intimamente ligadas. Correto, mas isso implica que se você é um filho desobediente, você não é filho. E não é correto. Não. Vamos imaginar a minha filha. Ela desobedece. Ela continua sendo filha. O que implica no fato de que ela merece uma reprimenda, mas ela vai continuar sendo filha. É aquilo que a gente chama, por exemplo, é o fato da certeza e a segurança da salvação. Se a gente não ganha, perde, de acordo com aquilo que a gente faz. Mas é aquela coisa assim, não, foi Deus que decidiu isso. Então não depende de mim, depende dele. O fato foi que ele me escolheu para ser filho. Por que ele fez isso, eu não sei. Eu discordo, inclusive, dele ter feito isso. Se eu fosse ele, eu não me escolhia. Mas ele escolheu. O que a Bíblia diz? Então reconheça esse reino dele na sua vida e viva de acordo com esse reino. Mas ao mesmo tempo, todo mundo sabe, por questões normais, que na família sempre tem uma ovelha desgarrada. Né? O chamado da Bíblia é que nós não sejamos essa ovelha desgarrada. É a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, aquele que saiu, por exemplo, ele continuou sendo filho, mas ele estava vivendo fora do domínio direto do pai ali. Ok? Perdeu todos os benefícios daquele Perdeu. Outra sobre o reino também. Eu sempre tive essa dúvida sobre o já e o ainda não. A gente sabe que Jesus veio na plenitude dos tempos para trazer essa mensagem do reino. Exato. Só que uma coisa que eu sempre pensei e acredito que é assim, é que Jesus ele veio trazer a mensagem do reino, mas eu imagino que ele quis dizer mais ou menos assim, olha, enquanto eu não estive aqui como homem, o reino já estava não plenamente, quando a vontade de Deus era feita. Agora eu estou só afirmando isso mais uma vez e categoricamente, mas antes de Jesus vir, o reino de Deus já tinha sido inaugurado. Eu acho que se a gente for pensar na macro história, sim. Só que aí o que acontece? Deus começa a se revelar, vamos pensar em Gênesis. A própria criação como início da revelação de Deus, mesmo que através da criação em si. O auge da história da redenção acontece em Jesus, mas nós ainda estamos vivendo essa história da redenção, que vai se concretizar no reinado glorioso do Filho de Deus para todo sempre. É como se a gente ainda estivesse nessa progressão. O advento, a cruz é o centro dessa história, tanto de toda essa história passada,
como da história futura. Então, por exemplo, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, nós vamos olhar para a história e para o centro da história ainda como sendo a cruz. A cruz ainda vai continuar sendo o centro da história. E Deus continuou se revelando esse tempo todo. Até então, como Paulo disse, que nós veremos assim como somos conhecidos e tudo ficará claro. Tem vários encanadores, né? Quando o homem cai, não é permanente. Sim. E aí depois vem Jesus, mas ele ainda não morreu. E aí depois ele morre, mas ainda não ressuscitou. Depois ele ressuscita e mesmo assim, ainda não. A minha vida é eterna, mas eu ainda vou passar pela morte. Ainda não. E isso é interessante, porque a Bíblia diz, você tem a vida eterna. Quantas e quantas vezes pessoas que vão ensinar para a criança isso, é muito complicado você ensinar isso para a criança, né? Porque você fala para a criança assim, não, a Bíblia diz que os filhos de Deus vão ter vida eterna. Por exemplo, eu esses dias conversando com a Luísa, ela falou assim, pai, vai ter chocolate no céu? Vai. E lá no céu a gente não engorda, né, pai? Não engorda de jeito nenhum. Mas então, pai, aí ela falou assim, eu pedi para Deus um negócio, que quando a gente estiver no céu, você e a mamãe sejam desse jeito que vocês são agora, para que eu possa conhecer vocês. Então, filha, mas pai, Deus não morre, né? Não, Deus. Então por que Jesus morreu? Então assim, mas isso foi gerado por quê? Porque ela ouviu numa historinha de uma Bíblia que ela tem, da vida eterna no céu. Aí gerou crise, porque como assim eterno, se Jesus morreu, se o meu papai que fala que vive com Deus, né, acho que vai morrer um dia, a vovó da mamãe morreu quando eu estava grávida de mim. Aí entra, olha, como é que eu vou ensinar a teologia do já ainda não para minha filha? Eu tenho que dizer, olha filha, a vida é muito maior do que tudo isso, né? A gente morre, mas logo depois a gente morre, a gente fecha o olho, já abre o olho e já vê Jesus. Essas coisas assim muito simples. Tentar ensinar já, mas ainda não. Não tem outra forma. É aquela assim, eu acho que todos nós, de uma forma ou de outra, temos crise com isso. Porque, beleza, quando eu estiver no leito de morte, e você perguntar assim, o que você acha que vai acontecer agora? Eu falo, olha, eu não sei como é que isso vai acontecer. Se é assim, eu fechei o olho, morri, já é Jesus, vai correndo, não sei como é que vai se dar esse processo. Eu estou no ainda não. E no ainda não, a gente tem muita dificuldade para falar do já. Porque eu estou no ainda não. Como é que vai ser quando você cruzar a linha de chegada? Eu estou ainda na última curva. Então, deixa eu cruzar para eu falar. Mas eu não vou voltar para contar para ninguém. Deu para... Eu acho que essa crise é boa, porque essa crise produz, pelo menos em mim, aquele sentimento de, fica na sua porque você não sabe todas as coisas, né? Baixa a bola, e aquela coisa de independência, né? De poder talvez chegar no último suspiro e falar, Deus, agora é contigo. A gente fica menos petulante, né? Deixa eu ver que horas são, porque eu quero chegar num ponto importante, nem que seja para pular esse... Não, tem algum tempinho ainda, vamos lá. Marcos 9:47. Um pouquinho mais para frente aí de onde a gente estava. Marcos 9:47. Quem quiser também pode ler, por favor. Ok, que mais? Pode continuar? Pois é melhor você entrar no reino de Deus com o olho sólido do que ter os olhos e ser jogado no inferno. Notou que agora Jesus agora Jesus trata o reino de Deus como uma realidade futura também. Jesus está dizendo, olha como você tem essa história completa do reino. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está entre nós.
Mas é melhor que você entre no reino de Deus com um só olho. O que Jesus está fazendo? Ele está mostrando que o reino de Deus é uma realidade passada, presente e futura. É uma realidade que tem a ver com o chão que eu piso e com a nova Jerusalém onde nós vamos morar com Ele. Ou seja, tudo tem a ver com o reino. Qual é o grande problema nosso como seres humanos? Nós não conseguimos enxergar isso. Então é muito fácil, por exemplo, como eu sou pastor, eu já tenho mais facilidade para isso. Mas vamos imaginar o Fred. O Fred está indo lá para a veterinária onde ele trabalha. Então é muito fácil para nós seres humanos imaginar assim, não, eu vou lá para o meu trabalho. E, o que seu trabalho tem a ver com o reino de Deus? Não tem nada, porque eu sou veterinário. Jesus diria, como assim? Quer dizer que eu não mando na sua veterinária? Quem criou os bichinhos que entram lá? Quem criou aquela pessoa que entra lá? Peraí, aquilo lá tudo é meu. Há um teólogo que ele diz que não há nada nesse universo, passado, presente e futuro, material ou imaterial, sobre o qual Jesus não clame como sendo meu. Tudo é dele. Então, eu vou lá, a Andréia vai lá mexer no computador dela. Aí Jesus vai dizer, seu? Não tem computador seu. É tudo meu isso daí, não vem, né? Foi eu que criei tudo isso daí. Todo átomo possível, imaginável, qualquer outra coisa que você queira imaginar que criou isso daí é meu, sai fora. Sim. Todas. Sim, Então, aqui seria o significado do céu mesmo. Sim, da realidade futura. Porque Jesus, ele faz mesmo essa distinção. Plenamente e totalmente estabelecido. Há uma discussão, por exemplo, assim, o pessoal discute, que céu? O céu futuro ou o céu e agora? Porque é mais ou menos assim. Um tempo atrás, eu estava falando sobre o inferno e alguém falou assim, você precisa estudar escatologia, porque o inferno está vazio. Porque é assim, as pessoas que morrem hoje vão para onde? Para o céu e para o inferno. É a nossa terminologia. No entanto, fica muito claro quando você lê a Bíblia que o céu final é a nova Jerusalém, que só vai ser inaugurada no final de todas as coisas. Por exemplo, Jesus diz pro ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Há uma discussão muito grande sobre qual paraíso é esse. E um consenso teológico é que é um pré-paraíso. Que vai chegar um dia que a nova Jerusalém desce, e aí ela será aberta a todos. Uma antessala, assim. É que assim, você vai para a festa, mas não abriu o salão principal ainda. Exatamente. E a mesma coisa com o inferno, porque a Bíblia diz que o inferno é um lugar que será aberto quando todos forem condenados, porque o inferno é um lugar reservado não só para os seres humanos do inferno, mas também para o diabo e para os demônios. Vai ser lançado todo mundo junto lá. E aí alguém falou assim, olha, eu brinquei, falei assim, esse pessoal vai tudo para o inferno. Não, você vai estudar escatologia, porque o inferno está vazio. Eu até brinquei, falei, porque não tem a Bíblia ainda. Mas é mesmo, não tem, Deus não deu a Bíblia. Quando a gente diz, foi para o inferno, foi para o céu, é porque assim, já está condenado ou já está salvo. Né? Então, se está na antessala, por exemplo, você vai para uma festa de casamento, chega lá, não abriu o salão, onde você está ali comendo os petiscos. Se alguém liga para você e fala, onde você está? Você fala o quê? Eu estou indo na festa. Mas você está na festa? Quase. Mas ninguém fala, olha, estou quase na festa aqui do Fred. Mas ninguém é estúpido dele. Mesma coisa quando a pessoa, sei lá, vai para um jogo do Palmeiras. Você liga lá, a pessoa fala assim, onde você está? Ninguém fala, estou no inferno. Estou no pré-inferno. Não, se você está na fila mesmo esperando para entrar no jogo do Palmeiras, você já fala lá, estou no inferno. É mais ou menos isso. Então não tem muita... E aí, respondendo isso que a Joana perguntou, é isso. O que Jesus está dizendo, olha, é a realidade final. Quando vai ser isso, é uma questão do futuro. Jesus faz mesmo esse jogo. Ele usa o reino de Deus como realidade passada, presente e futura. Envolve todas as coisas. Todas. Sim. Que aí já é uma outra coisa, assim,
se a gente entrar nessa discussão, é fantástica, porque Eu entro em Cristo. Quando você fala esse negócio de eternidade, Deus não foi criado. Eu começo a entrar em Cristo. Então, eu preciso mesmo. Não, o livro que eu tinha lido é ficar pirado, porque eu tinha lido no contexto de em cima, embaixo, do lado, esquerda, direita, para mim, não tem essas coisas, né? Porque é relativismo, né? Por que você acha que quando nós pela mulher desse cara que está pirado? Porque agora eu estou falando para baixo e para cima. Terra embaixo não tem. Uma coisa. uma vez alguém brincou assim sobre predestinação, né? Que Deus predestinou, segundo a teologia reformada, aqueles que seriam salvos. Aí alguém falou assim, quando? Aí eu respondi assim, bom, partindo do pressuposto que Deus é atemporal, não sei. Deus predestinou antes ou depois? Antes ou depois de quê? Partindo do pressuposto que ele é atemporal. Não sei. Então dizer quando eu já não sei. A Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo. Tá, é a única referência histórica que a gente tem. Ô Marquinhos, mas então, se Jesus falou ainda, hoje estarás comigo no paraíso, se ele é atemporal? Embora Jesus fala isso como humano. Isso, Então, mas por que não? Se ele é atemporal, ele fala como humano, nasceu de um humano, mas sabendo que Deus é atemporal, por que não fala isso? Então, Ainda hoje. não sei responder. Entra justamente naquela parte dos mistérios de Ele Deus. fica perdido. Já foi, vai ter. Eu ia perguntar, então Jesus, Deus, está nessa antessala junto com todo mundo que está lá ou está no céu? Agora, para ser. Agora eu vou tratar como uma questão particular, a minha visão de tudo isso. Como se, que nem quando alguém vai morrer. Assim, não sei, mas é a mesma coisa que se a gente tivesse no meio de morte, o que você ia preferir ouvir? Fique em paz, você vai pro céu, um dia você vai. Ou que era melhor, ainda hoje você me verá no reino do céu. Pô, a pessoa que está ali para morrer, é muito mais confortante falar assim, para mim, morri pronto. Então, eu acho que foi uma intenção de até de conforto mesmo, não, assim, não realmente de dizer, hoje você estará comigo ainda hoje, mas de dar aquela segurança para até a pessoa, né, ter aquilo ali firme e falar assim, que bom isso. Olha, a minha visão disso é a seguinte, uma visão agora que é particular, eu não posso afirmar que vai ser assim, mas é a minha visão. Eu tenho a impressão de que as pessoas que morrem já vão para o reino na sua plenitude, porque aparentemente em Apocalipse, quando a Nova Jerusalém desce do céu, a galera desce junto. A imagem que me parece transparecer lá em Apocalipse é que o pessoal já está na cidade descendo junto. Né? O pessoal fazendo, ela lá desce, né? Todo mundo junto. Só no inferno que não... Para mim, parece que o inferno tem antessala, mas aí eu não estou nem ligando se tem antessala ou não. Se tem antessala, o problema não é fazer diferença nenhuma, não estou nem ligando. O problema eu não tenho nada a ver com isso. A impressão que dá também é que a gente é meio coelhinho da duração. Aí, acabou a bateria, desligou, você apaga. Ele desliga lá e você achava lá em cima, desligou. E a hora que ele ligar de novo, você vai estar lá no meio. Sem entender muito isso. A gente precisa perguntar para os espíritas como é que vai ser essa passagem. Vai fazer um simpósio. Desligou. Vai depois do Rafa. Fala sobre essa questão, por exemplo, do Shalom e tudo mais assim, mas para os judeus não era claro essa questão de, por exemplo, assim, de ter esse lugar, e a partir do momento que Jesus venceu a morte, pelo menos pelo que eu aprendi, esse pessoal que estaria na sala antes dele vencer a morte, por exemplo, os filhos de Deus foram levados para esse lugar do reino, seria o reino. Então, não dá para saber qual foi a percepção inicial dos discípulos com relação a isso. Mas assim, quando ele fala, por exemplo, do caso, hoje você vai estar comigo no paraíso, era esse lugar que para eles já era esse lugar
Olha, André, do rico e do lado. Aham. Ele não fala isso como... Mas então, só que essa visão de Jesus, ela não era compreendida pelo pessoal da época. Por quê? O fato mais estranho, inclusive, para o judeu era Jesus falar que ele ressuscitará. Por quê? Para o judeu é muito claro o seguinte: todo mundo que morre vai para o mundo dos mortos. Todo mundo. Seja ele muito bom, seja ele muito ruim. E no dia final, no fim da história, Deus ressuscitará a todos e julgará a cada um conforme a sua obediência à lei. Porque esse mundo dos mortos não é um paraíso que está com... Nem paraíso, nem inferno. Fica muito mais a visão de um lugar onde todos ali hibernariam até serem ressuscitados. Ok? Por isso que as pessoas nunca compreenderam quando Jesus falava assim: o Filho do Homem vai ressuscitar. Eles nunca ligaram para isso. Porque assim, vai, assim como todo mundo. Quando Jesus diz, olha, porque eu vou ser morto, mas ressuscitarei. Seria a mesma coisa que eu falo assim, ó gente, eu vou ser morto e enterrado. Vai, isso é normal. Por isso que quando Jesus ressuscita, o pessoal fala, não, claro, agora tudo faz sentido. Ele inaugurou uma nova espécie de esperança escatológica, a ressurreição que não é no fim dos tempos, a ressurreição que já aconteceu. Não é a vitória sobre a morte lá no fim, é a vitória sobre a morte agora. Isso era completamente novo. Não dá nem para condenar poder. Não, de forma alguma. E Moisés e Elias daí, nesse caso, que eles voltaram, estavam Eles estavam assim. O aparecimento de Moisés e Elias seria assim: eles estavam numa incubadora, Deus tirou dessa incubadora, apareceu, voltou para a incubadora. Essa é a imagem que eles tinham. Para eles isso era muito normal. Marquito, mas então, vamos lá. A gente teve 2 casos de arrebatamento, foi? Aqui e Elias. Sim. Certo? Ok. Moisés morreu. Como que eles apareceram? Porque se Enoque e Elias foram arrebatados, para mim eles estão no paraíso. Mas segundo a tradição deles, eles seriam arrebatados e seriam colocados nesse mundo de espera. Essa é uma tradição para eles assim muito normal. Era assim que funcionava. Nosso mundo e mundo dos mortos. Acabou. A realidade era essa. Nosso mundo e mundo dos mortos. No mundo dos mortos são todos os mortos, todos que já existiram. E no mundo dos vivos, nós. E de vez em quando alguém de lá aparecia aqui para dar um pitaco. Jesus quebra com essa visão. Jesus é um cara justamente inovador porque conforme as pessoas vão olhando para Jesus, peraí, então a nossa visão de mundo está totalmente, peraí, então reconstrói tudo. Jesus é esse cara que gera uma crise enorme, porque os caras têm que refazer toda a visão de mundo deles. Por isso que caras como Paulo são importantes, porque Paulo vem dar uma outra visão para mostrar, gente, espera aí, a nossa visão agora, segundo a realidade pós-ressurreição de Jesus, é essa. Você tem Romanos como tratado teológico, falando de muito dessas coisas. Mas até então, é mundo dos mortos. Beleza. Você perguntasse para um judeu, quem está no mundo dos mortos? Está Moisés, Elias, Enoque. Né? Para eles era normal. No mesmo lugar. Aí no final, Deus ressuscitaria todo mundo, eles apareceriam e haveria aí a distinção entre justos e injustos. Né? Seria isso daí. E quando Jesus falava que iria ressuscitar, quando Jesus chega para Marta e diz, mas Lázaro vai ressuscitar. Qual é a afirmação dela? Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Ela é judia, ela acredita que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Jesus, ela não entendeu, então deixa eu lá ressuscitar ele hoje para ela entender o que eu quis dizer. Mas, quando Jesus falava da ressurreição, era isso que eles pensavam. Realmente, o Senhor vai ressuscitar no último dia. De Moisés, na tradição judaica, eles não acreditam que Moisés morreu. Você pode ver isso bem claro no livro de Judas. Ele põe uma foto que chama a ascensão de Moisés. É verdade. Inclusive, eles creem que o
diabo e Miguel brigaram por causa desse assunto, porque ninguém tinha clareza. Obrigado pelo corpo dele, inclusive, né? Até a realidade corpo. Então, fica claro que nem Miguel sabe, trazendo assim para nós, nem Jesus sabe preparar Moisés, e nem o diabo. Ninguém sabe se Moisés está morto, foi, né? Mas eu acredito que Moisés morreu, por isso que ficou fácil entender, Moisés e Elias, nenhum dos dois morreu, então é igual. É verdade. Os caras estão aí, natural. Que era como, inclusive, era como assim, era uma visão muito estranha, que era como se o espírito dos dois estivesse vagueando por aí ainda, né? Que é uma visão até bem... meio Chico Xavier, né? Meio xavierística. Falando do ladrão, né, do hoje mesmo, cara, fez um relato bem memória, bem miúdo, então na série de Judas ou série de Pedro, até tem que procurar. E fala naquele momento que Jesus sai, morre e vai visitar os filhos. Então é uma coisa assim, que até hoje não tem muita, né? Mas se for literal isso, pode tratar isso também. Que ele fala aos espíritos em prisão, né? É uma linguagem que está em Judas. Eu tenho a impressão que Jesus foi nesse lugar dos mortos, teve todos os filhos de Deus e eles foram para ele. Então, Inclusive muitos mortos ressuscitaram com Jesus. Então tem gente que voltou lá. Sim. A escolha foi essa. Eles foram para o paraíso. Teve gente que ressuscitou com Jesus. eu vi uma vez alguém falando sobre isso, era mais ou menos o seguinte: o raio cai, mas cai umas... Então aquela coisa assim, Jesus ressuscitou, mas uma galera que estava ali perto, a ressurreição foi tão grande que o pessoal vai junto, vai junto, as fagulhas, São mistérios difíceis para nós, mas deve ter sido algo sobrenatural esse ponto. Esse próprio texto dos espíritos em prisão dá uma briga, porque não há contexto, não há consenso sobre ele, mas nem a pau. Tem inclusive um pessoal que prega que Jesus foi ao inferno. E que ele ficou... Eu ouvi uma vez... eu vi uma vez um cara pregando, baseado nesse texto, que Jesus, enquanto estava morto, ele tinha que sofrer tudo que seria nosso. Então ele foi para o inferno, o diabo teve domínio sobre ele durante esse tempo, e depois ele, num golpe de MMA, ele finaliza, o diabo pega a chave do inferno e sai correndo embora, né? Peguei! Era mais ou menos isso. Dava um filme bom. Não, o cara pregou sobre isso mesmo, assim, pregou. Mais ou menos. Não, mas o pastor pregou sobre isso como se sim, porque a Bíblia diz que ele foi e pregou os espíritos em prisão. Claro, mas que tem muito a ver com o contexto judaico. A gente tem que lembrar que o contexto da escrita da Bíblia é um contexto judaico. Hebreus mesmo, Hebreus tem um contexto claramente judaico. A gente tem que ter muito cuidado com a interpretação. Deixa eu terminar falando do Abba, que essa é uma outra expressão clássica de Jesus. Jesus usava a expressão Abba para designar Deus. Uma explicação muito aceita do Abba é que o Abba é uma forma infantil de balbuciar a palavra pai, que é muito parecida com isso no hebraico. Então, por exemplo, a Luísa, quando começou a falar papai, ela não sabia falar papai, ela falava tatai. Então, era mais ou menos uma corrupção da palavra pai no hebraico. Então, Abba é como uma criança de 2 anos se dirige a Deus. Isso depois acabou se transformando em pai ou meu pai. Algo importante que a gente tem na própria palavra Abba. Todas as vezes que Jesus ora, ele usa ou pai ou meu pai. Todas as vezes. Todas as orações de Jesus têm pai, meu pai, meu pai. É algo comum nas orações de Jesus. Só tem uma oração e uma vez que Jesus se direciona a Deus em que ele não usa nem o pai e nem o meu pai. Ele não usa Abba para se relacionar e para falar com Deus. Que está lá em Marcos 15, versículo 34. Gostaria que você
lesse lá na sua Bíblia. Marcos 15, versículo 34. A única exceção em que Jesus não se dirige a Deus numa oração como Pai ou como meu Pai. Marcos 15, 34. Quem quiser pode ler, por favor. Ele fala Eloí, que é, ao invés de ele falar Abba, ele não usa a palavra Abba, ele usa a palavra Eloí, que é Deus meu, Oi. Oi? A única vez. Você vai ter essa mesma expressão em Mateus 27:46, que é o mesmo texto que é usado lá em Mateus. Para mim é fantástico esse jogo de palavras. Porque o que está acontecendo nesse texto exato? O peso do nosso pecado caiu sobre ele e o separou. É engraçado que em toda a sua vida, em todas as orações, Jesus chama Deus de Pai. A única exceção, quando é? Quando ele está na cruz e o nosso pecado cai sobre ele. É muito interessante você imaginar que, aparentemente, até para Jesus, a percepção de Deus como Pai é diminuída conforme aumenta o pecado. É muito interessante você imaginar que Jesus se relaciona com o Deus não como Pai a partir da realidade do pecado. Ou seja, a partir da realidade de uma vida livre de pecado, eu consigo me relacionar com Deus como sendo Abba. Quando o pecado entra na história, ele passa a ser Eloí. Destituído da glória de Deus. Destituído da glória de Deus. Ele se fez pecado em meu lugar, e aí ele não, bem no momento em que ele se faz pecado em meu lugar, ele não ora Pai. Parece que essa imagem assim. Por que o Senhor me abandonou? E é quase como um clamor de cada um de nós dizendo: um Deus que faz isso não pode ser Pai. É quase aquele grito angustiante de pecadores, como cada um de nós que olha para Deus e diz: o Senhor é Deus, não é Pai. O Senhor deixou de ser Abba, o Senhor é Eloí. Só que, ao mesmo tempo, Paulo, um tempo depois, ele diz que o Espírito do Filho que está em nós é que possibilita que nós clamemos Abba. Eu queria colocar, ter essa percepção de que até Jesus, digamos assim, perdeu o conhecimento, a percepção, a presença de Deus como Pai, torna muito mais fácil quando a gente pensar na adoção que foi feita ali. Para que a gente possa, o Espírito de Deus em nós, tomar. A história mais ou menos é a seguinte: o filho sempre chamou o pai de Abba. Quando ele assume o nosso lugar, ele chama o Abba de Eloí. Para que nós, que só poderíamos chamá-lo de Eloí, agora pudéssemos chamá-lo de Abba. Houve uma troca, uma inversão total de papéis. Por isso é significativo você olhar para o Novo Testamento e reconhecer que o único momento em que Jesus faz essa oração e usa essa interlocução com Deus diferente é na cruz, quando ele assume o meu papel. Porque eu deveria orar para Deus dizendo Eloí, nunca Abba. No entanto, Paulo diz que, através do Espírito do Filho que está em nós, nós clamamos Abba, Abba. O que significa dizer que só porque um dia ele resolveu assumir o seu lugar na cruz é que você pode chegar hoje na sua casa e orar: Pai. Até porque, voltando para a oração que ele ensinou, essa oração que ele ensinou começa dizendo o quê? Abba. Abba. Ele não ensina você a orar Eloí. Ele ensina você a orar Abba. Mas, para que isso acontecesse, em um momento da história da vida dele, ele orou Eloí. Assume o papel por completo, por inteiro. Esse é o centro da história, e esse é o centro da revelação de Deus. Onde Deus revela o seu completo amor a seres humanos como nós,
despejando a sua vingança e ira no filho dele. Eu acho que esse é o tipo de história que a gente poderia contar 1 milhão de vezes. E ela seria 1 milhão de vezes mais linda, e mais bonita, e mais constrangedora. Porque eu sinceramente não consigo imaginar isso. Deus despejando a ira no filho dele, e fazendo o filho dele dizer Eloí, para que eu pudesse chegar no meu pai e dizer Abba. Dá para imaginar a conversa entre Deus Pai e Deus Filho, assim? Olha lá o Marquito orando Abba, e Deus Pai olhando para o Deus Filho dizendo, tá vendo? Você lembra o preço disso para ele orar Abba? Um dia você orou Eloí, como se nós não fôssemos o mesmo. Como se nós não fôssemos um só ser. Como se nós não fôssemos uma comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aham. Absolutamente tudo, uma coisa absurda. E é engraçado porque algumas coisas que estão na Bíblia a gente não para notar a profundidade disso. Parece tão simples. Jesus orar Abba, tão simples. Porque para a gente é tão simples orar Pai. Só que a gente esquece do preço que isso custou. É verdade, chegou uma hora em que Jesus não disse Abba. Ele disse Eloí. Ele abriu mão disso, para que eu e você pudéssemos... Alguém pode falar assim, mas foi só por um instante. Beleza, então vai lá na cruz, então, morrer. Mas não, eu sempre colocando no lugar, assim, como mãe, né? Seria como que, mesmo que por um instante, eu tivesse que falar com meu filho, nesse momento você não é meu filho, você vai me chamar de Joana, para que aquelas pessoas más ali depois possam ser meus filhos e me chamar de mãe. Então, tipo assim, ouvir ele chamando de Joana como que abrindo mão, né? Como que desfeito o vínculo, seria uma coisa absurda, louca, né? Então, você imaginar o vínculo de Deus Pai, Deus Filho, que é infinitamente maior, é complicado. Eu vou dizer para você, Joana, que assim, eu vou deixar a história um pouco pior. Você teria que imaginar que o Pedro está sendo torturado na sua frente, já há quase 24 horas, e no momento que ele mais precisa de você, você começa a se afastar, ele nota que você vai deixá-lo morrer, você vai deixar os torturadores matarem depois de muito sofrimento, e naquela hora você deixa claro para ele, eu não sou mais sua mãe, eu sou a Joana. E aí, no último instante de vida, o Pedro, acabando de ser torturado e prestes a morrer, ele diz, Joana, não vai embora. Ou seja, eu sinceramente, eu não acho que essa história cansa. Eu acho que essa história é fantástica e contar essa história é um privilégio. É por isso que a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Eu não consigo imaginar a Luísa me chamando de José Marcos. E se um dia ela fizer isso, vai me chatear até a profundeza da minha alma. Mas foi o que o próprio Filho de Deus resolveu fazer por cada um de nós. No fim, é uma boa história. Como é que é? Peça a mãe que o filho atende, né? Acho que é só isso, né? Quando as pessoas são graças que são salvas pelas obras, né? E não é graça. Olha, Jesus, beleza, você fez tudo, mas eu vou salvar sozinho. Também. Mas é muito complicado isso, porque não é o filho negando o pai. Ele não é meu pai. É o pai falando. Não. Aí você fica pensando assim, imagina, se o pai hoje chegar para você, meu pai chegasse para mim e falasse, meu filho, você não é meu filho. Você é adotado, porque o meu filho morreu
para eu poder adotar você. Então tem os dois lados, né? Da história. Não é só. Acho que eu como sou pai, me enxergo dessa forma. Para mim também ia ser um baque muito grande. Por isso Ele que. tem que cuidar de mim como filho, como sendo aquele filho que morreu, que era o filho dele, e tem que cuidar de mim da mesma forma que cuidaria dele. E imaginar que foi esse filho que se voluntariou para que isso tudo acontecesse. É uma série de coisas que vão se juntando e falar, nossa, história louca. E aí alguém vem falar para mim que inventaram a história. Ah, tá. Beleza. Deus é o ser indivisível, né? Aham. Quando Jesus morreu, na verdade, Deus tornou. Como Jesus disse, arrancando uma parte ali, ele se negasse por completo. O Pai, o Filho e o Espírito, que assim como a gente pediu para entender, ele se destruiu por completo para reconstruir a criação por completo. Então não foi uma simples divisão. A gente não pode pensar que foi simplesmente uma divisão de pai e temporária. Deus inteiro entrou em colapso consigo mesmo, com a justiça dele, porque ele carregou o nosso pecado. É a história assim, Deus imputando a ele tudo que era nosso. Então ele pega toda a nossa crise existencial, assume para si a crise existencial, tira a crise existencial de nós. Porque você colocou uma coisa para ela, porque ela é mãe. Você já percebeu que são pais, não consegue ser, não sei. Por isso que eu estou falando do que é ser pai. Deus deve sofrer muito mais do que Jesus que dentro da situação. Ele foi um maior flagelo, né? Vamos colocar assim. Eu acho que o sofrimento, pensando nesse ser de Deus como um todo, ele é conjunto, né? É uma parceria de maioria. Porque... Eu vejo como filho. Eu não sou pai. Quem é pai? E o interessante nessa história aí é que assim, Que é tão dolorido quanto. se você tem a visão do pai, ela é dolorida. Se você tem a visão do filho, ela também é dolorida. Porque o que o Evangelho está dizendo, olha, doeu para todo mundo, só não doeu para você. Doeu para todo mundo que não deveria doer. Então, mas assim, você pode até, dependendo da nossa visão, assim, não, doeu mais para o pai. Não, doeu mais para o filho. A questão é, doeu para todo mundo. Se mais ou menos, dependendo da nossa visão, é a nossa visão que é limitada. Só não doeu para quem tinha que doer. É muito engraçado. Olha que interessante que o Evangelho faz. Nós, seres humanos, estamos aqui tentando discutir, de acordo com os nossos padrões, o que é muito normal, todo mundo faz isso, se doeu mais para o pai ou para o filho. É verdade, essa discussão é altamente saudável para nós. Não podemos esquecer o seguinte, só não doeu em nós. A gente está discutindo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito deve estar agora olhando para a gente e falando assim, nossa. Aí o Deus Filho fala, eu morri por isso. Aí o Deus Pai fala, eu deixei você morrer por isso. Deve ter sido o diabo. A Bíblia dá... A Bíblia diz que o diabo fez festa e depois ficou arrependido, porque viu que ressuscitou. Porque parece que até mesmo o diabo tinha a visão dos judeus e que ele ressuscitaria no último dia, mas depois beleza. Quando ele ressuscita no terceiro dia, o diabo faz, não acredito, que burro, dá 0 para ele. Só não doeu em quem tinha que doer. Esse negócio da graça é fantástico. É interessante que a única religião que tem essa questão substitutiva mesmo. É a única. Todas as outras dependem, por mais que tenha os livros, mas depende de você. Sim. O cristianismo é a única que não, você não fez nada, não depende de você. É mais ou menos assim, para não ficar feio, só responda direito, né? Algo perfeito. Só tente fazer o melhor, na verdade é isso que faz. Aí vem uns teólogos liberal sem vergonha que fala assim, a única coisa mesmo que o cristianismo tem de diferente das outras religiões é isso. A única.
Sério? Ah, então eu vou pensar seriamente em mudar, porque se a única coisa que o cristianismo tem de diferente das outras religiões é essa história que a gente acabou de contar, então para que ser cristão, né? Ah, realmente não dá, né? Ah, beleza, né? Não, eu também concordo. Se tirar a cruz, graça, Jesus, sacrifício vicário, essas coisas, o cristianismo fica igual a qualquer outra religião. Mas é justamente por isso que ela não é igual a qualquer religião, porque ela tem isso. Ué. O centro da minha religiosidade, da minha religião, é Cristo. Claro que se eu tirar Cristo, ela fica igual. Se você tira Jesus da história apenas pelos preceitos morais, o budismo é melhor que o cristianismo. Eu concordo. Mas se eu tirar Cristo, não tem cristianismo. Não. As pessoas falam como se não. Tira o advento Cristo para a gente discutir religião. Não tem. Eu sou cristão. A minha fé está baseada no advento Cristo. Morte e ressurreição do Filho de Deus que assumiu o meu lugar. Tirar isso. Como parece que o Felipe ia ser contra, que não deu nada, ela ficava usando atrás, centenas de anos atrás. O pessoal se reuniu, teólogos, se reuniu para discutir qual era a grande herança, digamos assim, a pérola do cristianismo para a humanidade. E estavam debatendo várias coisas, e estavam chegando no consenso que a gente chegou a sobre o que eu gostei, que estavam lendo a fala. O pessoal falou, a gente está discutindo aqui, tentando refletir sobre qual é a grande herança do cristianismo para a humanidade. E os caras falaram, essa é fácil, graça. E aí que todo mundo no começo começaram a discutir, eles chegaram a essa conclusão, é verdade, nenhuma outra religião oferece graça. Tudo é pela lei da recompensa. E a graça só tem a ver com Jesus. Claro que alguns vão relativizar falando assim, mas é só isso? Só uma coisa? Só. Que eu acho que não facilita a credibilidade, nem nada. Assim, Exatamente, porque... Exatamente. Como a gente, ser humano, não entender que é graça. Como assim graça? Todas as outras, se a gente parar para pensar, assim, humanamente falando, é bem mais fácil seguir. Por isso que a própria Bíblia diz que é loucura para os judeus e escândalo para os gentios. É isso, né? Não. Inverti. Loucura para os gregos e escândalo para os judeus. É isso? Pode ser que eu tenha invertido, mas se eu inverti, é judeu e grego. Eu inverti só as duas primeiras. Não facilita mesmo. A gente não pode falar da graça como algo assim, simples. Não, a graça não é simples. Ela é de graça, mas ela não é simples. Tem um pastor chamado Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão, não um cachorro, que ele diz isso, que quando a gente não tem essa compreensão da graça, a gente começa a ver a graça barata, que é uma graça destituída de toda a complexidade que ela tem. Então a gente tem que ter isso sempre. Por isso é que eu fico doido com uma pregação cristã que não tem a cruz. Porque se é uma pregação, ela é cristã, ela tem que ter Jesus e tem que ter cruz. Eu não sei como é que o pastor vai fazer para colocar isso na história sem parecer um enxerto. Assim, apenas uma desculpa, mas se é cristã tem que ter cruz e tem que ter Jesus, senão vira apenas uma historinha, uma filosofia legal, né? Então... Sobre isso, assim, alguém perguntou para o estudioso se todos os caminhos do Antigo Testamento levavam a Cristo. Ele falou, olha, se não leva, você precisa fazer uma nação, alguma coisa, mas você precisa chegar a Cristo, porque é a mensagem central. E se tirar a Cristo, não vai fazer diferença. Eu tinha um professor no seminário, o reverendo Joás, que ele dizia justamente isso, na aula de hermenêutica homilética. Ele falava, olha, se você era uma frase bem que eu gravei bem dele. Se você furar qualquer versículo do Antigo Testamento, pode ser o versículo mais estranho. Ainda assim, se você furá-lo, sai o sangue do Cordeiro. Eu sempre lembro disso. E assim, o que ele queria dizer é, a história toda é sobre o Cordeiro. A história toda é sobre Jesus.
Não é sobre outra pessoa. Então, se é sobre Jesus, use aquela história para falar sobre o que Jesus fez. E aí alguém pode falar, mas é difícil fazer o caminho. Não, ninguém disse que seria fácil. Então vá e mergulhe nas Escrituras para fazê-lo. Até porque exige pensar, né? Então, aí é que o bicho pega. Ok, pessoal? Semana que vem a gente continua. Tem muito mais coisa para falar sobre isso. A gente vai aprofundar muito mais. Como eu disse na semana que vem, a ideia é a gente fazer uma formulação um pouco mais abrangente da pessoa de Jesus, de como Jesus agia, de como ele reagia, de quem é esse ser Jesus, para a gente tentar compreendê-lo um pouco mais. Lembrando que por mais que a gente estude, Jesus sempre é uma figura fantástica, e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai se apaixonando e mais tem algo a aprender e a buscar dele. Ok? Vamos ficar em pé para a gente orar. Não se esqueça de orar pelo Neto. O Neto, que a gente sempre brinca que é a pessoa mais antiga do ajuntamento, irmão do Maurício. Tá. Então, o pai do Maurício não é o pai do Neto. Eles têm a mesma mãe, mas não têm o mesmo pai. Então, o pai do Neto que faleceu hoje mora em Penápolis. O Mauricião, que a gente brinca às vezes que vem aqui, não é o pai do Neto, é o pai do Maurício. O Maurício é irmão do Neto, mas eles são filhos da mesma mãe, não do mesmo pai. Senão, Maurício, poxa. Então, faleceu hoje o pai do Neto, eu falei com ele agora há pouco de novo. O velório vai ser amanhã às 8 da manhã, mas é lá em Penápolis. Mas ele deixou o pedido para que a gente ore por ele, pela família. Ele está bastante abalado aí com a perda do pai. Então, pedi para que vocês orem por ele também, pela família toda. Está tudo bem, estão em casa, está tudo tranquilo. A Luísa está firme e forte, crescendo, mamando. Graças a Deus, eles estão bem, estão felizes. Ok? Vamos orar mais uma vez? Agradecer a Deus por esse momento. Fred, fala para a gente, por favor. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui hoje, Senhor, de desfrutar um pouquinho mais, de conhecer um pouquinho mais da Tua palavra, Pai. Eu sei que ainda falta muito e talvez nós não conheçamos ela por completo, só vamos entender quando estivermos juntos de Ti, mas agradeço porque tem feito diferença na nossa vida. Quero te pedir também pela família do Neto, Pai, o Senhor abençoe e conforte o coração dele, Senhor. A dor da perda é grande, Deus, mas o conforto que vem de Ti é muito maior, Senhor. Agradeço também pela vida da Luísa, ó Pai, que nasceu e está bem, e que tudo que o Senhor faça na vida do casal e da filha, ó Pai, seja para honra e glória do Teu nome. Amém. Em nome de Jesus, ó Pai, também te peço que nos leve para casa, Deus, na mais perfeita paz, harmonia, e que quando cheguemos lá, refletamos sobre tudo que foi falado aqui, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. 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 Acho que gravou, hein?